estamos desde segunda-feira meditando em um tema. Baseado no versículo, vamos ler agora, Efésios capítulo 5, e o versículo 14. Abra sua Bíblia, Efésios 5, 14. Os irmãos vão decorar esse versículo sem querer. Efésios capítulo 5, versículo 14. Alguns irmãos gostam de dizer de número, mas eu tirei o de número. E Efésios 5, capítulo 5, versículo 14. Amém, meus amados? Diz assim a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós estamos mastigando a parte A desse versículo, desde segunda-feira. Desperta, tu que dormes. Oh, aleluia! E essa palavra, irmão, esse tema ele é tão vasto no mundo, que eu pensei que a gente ia falar um dia só, a gente falaria, mas não deu. E hoje eu vou batalhar, ver se a gente conclui hoje. Se não der, vai mastigando ele amanhã. Eu me lembro quando a gente, pela misericórdia de Deus, dirigiu ali Maués, muitas vezes o Senhor fez isso, escuta e doutrina. Era toda terça-feira, Deus dava um tema e ali a gente ia. Eu me lembro de alguns temas que nós passamos muitas terças-feiras mastigando ele. Eu me lembro de um tema que era o vinho novo é melhor, baseado naquele milagre que Jesus fez na boda de Caná. Eu me lembro do tema, eu e minha casa servemos ao Senhor. Me lembro do tema, o amante da minha alma. Então foram temas que ficaram gravados na minha mente e a gente passou muitas terças-feiras mastigando ele. E agora nós estamos meditando aqui na palavra do Senhor, nesse tema. Desperta, ó tu que dormes. Para os irmãos que vêm acompanhando, sabe, a gente recapitulou ontem, hoje dá uma pinceladazinha só recapitulada, né? Que aqui a gente falou despertar para quê? Em que sentido nós devemos despertar? Porque essa palavra é dirigida aos crentes, que eles já estão vivos no sentido espiritual. Se estão vivos, então eles podem dormir, mas espiritualmente estão vivos. Então eu estou vivo, posso cochilar, posso dormir. Então a palavra manda eu despertar e ficar vigilante, vigiar. No sentido físico, a gente pode dormir, mas no sentido espiritual, a gente tem que estar vigiando 24 horas em nome de Jesus Cristo. E aí a gente tem visto durante esses dias, despertar para a oração. Aí a gente mastigou sobre a oração. Olha, irmão, só esse despertar para a oração, se não for para ninguém, é só para mim. Eu preciso despertar mais para orar. Glória a Deus, porque a palavra manda entrar em todo o tempo. Despertar para a leitura da Bíblia. Ai, Jesus. Despertar para mastigar, meditar essa verdade de Deus, até que ela se torne osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Até que ela se torne tão natural para nós praticar e viver ela, porque ela se torna, depois que a gente aceita Jesus, a Bíblia se torna nossa regra de fé e conduta. Então, até que ela se torne tão natural para nós como respirar, comer, se alimentar. Um dia o Salvador disse assim, lá no capítulo 4 de João, ele disse, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Veja, irmão, a palavra era, Jesus é a palavra viva, né? Era tão natural que ele comparou a palavra com comida, alimento. Glória a Jesus. Então os irmãos observem, glória a Deus, ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Lá em Apocalipse, quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, no capítulo 3, versículo 20, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu pergunto, qual é a comida? Jesus vai vir na minha casa. Vê como é interessante. Ele diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Aí ele diz, e com ele cearei, e ele comigo. Se eu vou comer com você vai comer comigo. Pergunta, qual é a comida que Jesus vai comer comigo e eu vou comer com ele? Qual é a comida que Jesus come? Ele vem morar aqui nessa casa. Que comida ele vai comer? A mesma comida que ele falou lá em João no capítulo 4. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a comida dele e deve ser a nossa comida. Essa é a comida que ele compartilha conosco. Amém, meus amados? Então a gente falou sobre despertar para a leitura e meditação da palavra do Senhor. Terceiro, sim, principalmente nessa época, né, de pandemia, que a gente está sendo atacado de todas as áreas por tanta notícia ruim.
E tem gente desesperada, tem gente fazendo coisa absurda porque está com tanto medo no mundo. E o medo é coisa triste. Tem outras pessoas que tentam até tirar a própria vida. Então é um tempo da gente voltar a meditar na palavra do Senhor. O inimigo das nossas almas não quer que a gente pense na palavra de Deus, ele quer que a gente fique pensando em outras coisas. Mas a gente precisa meditar na palavra, despertar para meditar na palavra de Deus. Olha, irmão, a meditação na palavra, deixa eu abrir um parênteses aqui, exige esforço da gente. Porque, como eu disse, a mente da gente, muitas vezes, ela é preguiçosa. Aliás, às vezes ela é animada para muitas coisas. Quando fala a palavra, ela... É como o menino assim, tá brincando e pinotando, fazendo uma coisa, e se a mãe disser, meu filho, faça isso. Vá arrumar a sua roupa, bota seus cadernos no lugar. Diz, mano, dá preguiça fazer aquilo ali. Porque não tem interesse naquilo. Mas nas outras coisas, assim é a palavra do Senhor. Para as outras coisas, a mente da gente está pronta. Mas quando meditar na palavra, ela é preguiçosa, ela quer viver na ociosidade. E um dia eu perguntando ao Senhor, por que é que o povo de Sodoma eram tão pecadores? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Eu perguntei a Deus, qual era a razão, qual era a causa dos sodomitas ser tão pecadores diante de Deus? E um dia eu lendo a palavra do Senhor, lá no livro de Ezequiel, né, no capítulo 16 de Ezequiel, o Senhor me respondeu a razão, o motivo. Por que aquele povo era tão pecador? Ezequiel capítulo 16. Porque, irmão, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa, tem um motivo. Por que aquele povo era tão pecador? Ezequiel capítulo 16. E o versículo 49. Veja o que é que diz a verdade. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Primeiro, soberba, olha a raiz aí. Segundo, fartura de pão. E terceiro, abundância de ociosidade. Pronto, veja. Essas as causas deles serem grandes pecadores diante de Deus. Glória a Jesus. E outro detalhe dos sodomitas, irmão, é que eles não se esforçaram. Eles aqui. E teve, ela e seus filhos, e nunca esforçou a mão do pobre nem do necessitado. Eles eram ávaros, eram avarentos, eles não tinham dom de servir e de ajudar os outros. Então observa aqui, eu vou pegar dessas três aqui, vou tirar a soberba, fartura de pão e vou ficar abundância de ociosidade. O povo gostava da malandragem, ficar sem fazer nada. E hoje, por incrível que pareça, quando é que as pessoas pecam mais? Final de semana. Por quê? Porque durante a semana as pessoas estão ocupadas, estão trabalhando, estão fazendo uma coisa. Quando chega o final de semana, sábado, domingo, estou livre. Livre para quê? Para pecar. Livre para pecar. Aí pronto, é final de semana, onde acontece mais crime, mais roubo, mais estupro, mais prostituição. É final de semana que a pessoa está na ociosidade. Então a questão da mente da gente, a mente da gente quer estar ociosa, perambulando por aí afora. Mas a gente tem que despertar para pegar ela e dizer, nós vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Aleluia. O terceiro ponto que a gente viu foi a gente despertar para uma vida santa que agrada a Deus. Em outras palavras, uma vida consagrada a Deus. Separamos, nos consagramos para Ele, assim como eu já expliquei, que a moça se consagra para o rapaz para a moça. Isso é santificação, é santidade. Quarto, para o amor fraternal. Aí a gente bateu forte. Acho que ontem ficou só no amor fraternal. Porque é um assunto que abrange toda a palavra do Senhor. Primeiro mandamento é amar a Deus, segundo amar o próximo, matineira. O apóstolo Paulo disse uma coisa interessante aqui, eu me lembrei, estava me lembrando hoje. Lá em Atos, aliás, em Gálatas, quando ele começa a falar sobre o começo da fé dele, quando ele foi enviado para pregar o evangelho como missionário, ele disse que os apóstolos que enviaram ele lá de Antioquia, disse a ele, lembre-se dos pobres. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Lembre-se dos pobres. Não já vi alguém pregando sobre isso? Aí ele disse, o que eu procurei fazer diligentemente. Aí, meus amados irmãos, se Deus permitir um dia, eu vou fazer a gente vai fazer uma live só sobre isso. Lembre-se dos pobres. Aí a gente vai a Bíblia todinha também, de Gênesis ao Apocalipse. Mas eu não vou falar mais, que a gente já falou muito sobre esse tópico. E agora nós vamos entrar para o tópico número 5. Devemos despertar para se encher do Espírito Santo de Deus.
Eita, que maravilha. Glória a Jesus. Eu devo despertar para ser cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Nós estamos lendo Efésios capítulo 5, 14. Nesse mesmo capítulo, no versículo 18, tem uma ordem para nós. Tem uma ordem para nós. E não vos Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem do Senhor para nós. Enchei-vos. Está no imperativo. De que eu devo me encher do Espírito Santo. Veja que ele fez um contraste aí. Ele disse, não se embriague com vinho, não se encha de vinho, mas se encha do Espírito Santo. Esse contraste é interessante. É como se ele dissesse assim como a pessoa que está cheia de vinho, ela é dominada, controlada pelo vinho, quando ela diz assim, aquela pessoa não está indo, né? O vinho está levando ela, a estrada fica estreita para ela, que ela está dominada pelo vinho. Assim nós devemos ser dominados, controlados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Deve ser cheio, o Espírito Santo para encher todas as áreas da nossa vida. Em outras passagens, ele tomar o controle de todas as áreas da nossa vida. Se encham do Espírito Santo. Glória a Jesus. E veja, irmão, não é uma opção para o cristão ser cheio do Espírito Santo. É uma ordem. Eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem muitas pessoas cheias de ódio, cheias de mágoa, cheias de ira, cheias de rancor, cheias de ressentimento, cheias de muita coisa. Mas a Bíblia manda se encher do Espírito Santo. Quando se encher do Espírito, essas ruindades não ficam lá dentro, porque é o Espírito Santo. É o Espírito separado. Quando ele entra, ele separa. Quando ele entra, ele santifica. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Nos santificar, nos separar daquilo que é mal. Aquilo que eu passei 500 anos pelejando, não consegui, quando ele entra, num piscar de olho, ele separa. Porque ele é o Espírito Santo. Observe que em Atos dos Apóstolos, irmão, ele mostra que isso era comum na igreja primitiva. Tanto a igreja de forma coletiva, como os irmãos de forma individual serem cheios do Espírito Santo. Isso era uma característica da igreja. Então, se nós quisermos saber qual o padrão da igreja, é voltar para Atos dos Apóstolos, como era no princípio. Então, qual era o padrão deles naquela época? Todos eles eram cheios do Espírito Santo. E hoje é para ser como? Cheio do Espírito Santo. E se eu não for, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque a ordem foi dada. Eu devo ser cheio do Espírito Santo, controlado, dominado, dirigido, orientado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Vamos constatar isso aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 31. Atos 4, 31. Vamos ver como era a igreja primitiva. Vamos começar pelo versículo 2, né? Com a descida do Espírito Santo. Enquanto os irmãos procuram aí, ó. Atos 2. Evangelista Osiel Batista de João Pessoa. Deus lhe abençoe, meu amado. O senhor e a sua esposa, pai do senhor. O irmão Neilson desse que está em Carapicuíba. Irmão Neilson Novaes está em São Paulo. Qual é o nome do lugar? Carapicuíba. Eita, nome difícil. Carapicuíba. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Lene Santos. Que não perde. Não perde uma benção. Deus lhe abençoe, irmã Lene. Irmão Marcos Antônio, meu primo Marcos Antônio, Deus lhe abençoe. Irmã Jandira, aí de Cabrobó. Deus abençoe, santo de Jesus, aí de Cabrobó. Então os irmãos acharam aí. Vamos começar por 2, irmão, que aí começa a descida do Espírito Santo. Pronto, aí daí para frente. 2, primeiro, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. Lembre-se que antes disso acontecer, era 10 dias que estavam orando. Aí aconteceu isso aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí diz a verdade. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a partir daí, eles foram cheios do Espírito Santo, eles não pararam mais.
Eles queriam estar o tempo todo cheio do Espírito. Quando eles sentiam que estava esvaziando um pouquinho isso de novo. Veja no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos 4. Atos 4 e o versículo 31. Veja como é que diz a palavra do Senhor. E tendo eles orado, a igreja, eles, o conjunto, a igreja, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Veja, os mesmos apóstolos, os mesmos discípulos, que no dia de Pentecostes, capítulo 2, foram cheios do Espírito Santo. Agora eles tinham uma nova missão. Agora eles tinham uma nova batalha, um empresário novo. Ser cheio do Espírito Santo. As coisas de Deus é assim, irmão, ela se renova a cada dia. Deus não gosta de rotina, de anonimato. Deus gosta que o Espírito Santo chegue, me renovou hoje, me encheu hoje, e amanhã vou precisar ser cheio de novo. Aquilo que a gente estava falando do maná. Todo dia eles tinham que se levantar e procurar o maná. O maná de hoje seria para amanhã. Eu fui cheio hoje. E quando for amanhã eu preciso ser cheio de novo. Se tiver nova missão, eu preciso ser cheio de novo do Espírito Santo. Porque senão o ser humano ele é tão preguiçoso, irmão, que ele se acomodaria. Digamos que a gente dissesse assim, tudo o que a gente quisesse, pedisse a Deus, desse logo, pronto, nunca mais retorava. E o alvo da oração não é esse, o alvo da oração é comunhão com Deus. Porque senão a gente fica feito aqueles filhos, que só quando vê o pai já vem com a mão assim. Passa 500 anos sem ver o pai dele. Mas quando vê, aí já é com a mão assim, pai me dê 100, pai me deu, o pai fala, meu filho, você mal me viu. Já está pedindo dinheiro, quer dizer, ele não tem amor pelo pai, não quer comunhão com o pai, não quer comunhão com a mãe, o que ele quer o pai tem. É muito difícil. E muitas vezes a gente se comporta como esse tipo de filho. A gente deve chegar junto de Jesus assim para não pedir nada, só para adorar ele. Jesus, eu estou aqui só porque eu gosto do Senhor, só porque eu amo o Senhor. Eu quero estar aqui, pertinho do Senhor. Meu coração, eu quero sentir só o batido do seu coração aqui. Que eu estou aqui só para lhe adorar. Ou eu estou aqui só para agradecer. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então, eles eram cheios do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio, preciso ser controlado. Por quê? Porque a obra que a gente está fazendo, a obra da igreja, não é obra do homem. A igreja não é invenção do homem. A igreja é uma criação divina. Foi Deus que criou a igreja lá na eternidade, projetou ela. Então, a igreja é de Deus. A Bíblia diz que a igreja de Deus foi resgatada com seu próprio sangue. Então a igreja não é do pastor, não é do padre, não é do papa. A igreja é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Ela tem um dono. E quem está supervisionando ela na terra é o Espírito Santo de Deus. Jesus foi e mandou o Espírito Santo. Ele é quem está preparando a noiva, aprontando a noiva, para na hora do arrebatamento, quando a trombeta tocar, ele levar a noiva ao encontro do noivo. Assim como Abraão mandou Eliezer ir buscar uma noiva para seu filho Isaac. Eliezer foi, levou todos os presentes para a noiva e já trouxe ela cheia de prontinha para o noivo, para Isaac. Assim o Espírito Santo, representado por Eliezer, um símbolo do Espírito Santo, ele veio para a terra para isso, está preparando a noiva, para levar o encontro do noivo. Então nós prezamos desse Espírito Santo lindo, enchendo a gente todo santo dia, em nome de Jesus. Vamos ver mais ainda Atos, capítulo 4 e o versículo 8. Estamos ainda em Atos dos Apóstolos, 4 e 8. Eita, livro lindo, irmão. Esse livro, eu gosto demais de Atos dos Apóstolos. Leia e relê, leia e relê, lê de novo. Atos 4 e 8. Veja, aí a Bíblia diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. Veja, ele estava pregando agora para os anciãos, para o povo, mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Era Pedro cheio. Quando a gente viu no versículo 31, todos foram cheios. Pedro aqui já estava cheio. Quando ele chega lá, que reúne o povo, se enche de novo. É muito importante isso. E isso, meus amados irmãos, a gente observa que às vezes é no mesmo dia, às vezes é de um dia para o outro. Não existe momento para dizer, eu não preciso de me encher do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo 3 de Atos. Eita, a gente precisa despertar para isso. Atos 6 e 3. Com aquelas pregações dos apóstolos cheios do Espírito Santo, multidões e multidões se convertiam, tanto de judeus como pessoa que era grega, que não era judeu. E aí, naquela época, tinha tanta viúva, que tinha muita guerra, muita mulher ficava viúva. E aqui, veja o que é que diz o capítulo 6. Eles que ouvem capítulo 6, versículo 1.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aí os 12 apóstolos reuniram a multidão e disseram: não é razoável que a gente deixe a palavra de Deus e vá servir às mesas. Mas, ele diz aqui, olha, escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja, irmão, para servir para as viúvas, no ministério cotidiano, para levar pão para a mesa da viúva, do necessitado, era uma das características, quer dizer, uma das coisas que a pessoa tinha que ter era ser cheio do Espírito Santo. Ele tinha que ter boa reputação, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, e ele tinha que ter sabedoria. Mas, irmão Abraão, até para distribuir comida para o ele precisa. Para tudo, para todas as áreas da nossa vida, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aí escolheram 7 varões, escolheram Estevão, aí a Bíblia diz, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, né, Prócoro, Nicanor, né, Timão, Pármenas e Nicolau. Né? Mais na frente a Bíblia vai falar de Estevão, vai falar de Filipe. Então, escolheram homens cheios do Espírito Santo para fazer uma tarefa de levar comida para as viúvas necessitadas. Louvado seja Deus. Veja a importância, meus amados irmãos. Ainda em Atos, no capítulo 7, e o versículo 55, diz assim a palavra do Senhor, veja. Ele diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. A Bíblia está falando de quem? De Estevão, pronto, esse diácono. Né? Esse diácono que foi constituído para levar comida para as viúvas, era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz aqui. E ele, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus. É coisa linda, irmão. Só quem nos mostra a glória de Deus é o Espírito Santo de Deus. Só quem nos revela a divindade de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Só quem nos revela que Jesus é Deus é o Espírito Santo. Quem nos revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, ele nunca vai entender a questão que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, nunca vai compreender. Mas o Espírito Santo é quem revela, quem faz a revelação lá no íntimo da pessoa. Veja, ele viu a glória de Deus, Jesus à sua direita. Os outros não entendiam esse mistério. Cheio do Espírito Santo. Veja Atos 13, o versículo 9. Eita, livro lindo, é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13, o versículo 9. Diz assim a verdade de Deus. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, no capítulo 13 o apóstolo Paulo foi enviado, né, juntamente com Barnabé, para pregar a palavra do Senhor. Mas para ele ir como missionário, aí aqui a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Todo o trabalho dele que fez, por isso que ele teve sucesso. Glória a Jesus. Então os irmãos entenderam por que essa ordem da Bíblia. Não se embriague com o vinho que há contenda, mas se encha do Espírito Santo. Glória a Jesus. Assim como o vinho, quando a pessoa se bebendo, ele bebe o vinho para se alegrar, o Espírito Santo tem uma alegria, que nem embriaga a pessoa, né? E a alegria real, a alegria do céu, é a alegria, o gozo do Espírito Santo. Glória a Jesus. Veja uma coisa interessante, meus amados irmãos. Em João, no capítulo 16, do 7 ao 14, Jesus, antes de partir, ele fala muito do Espírito Santo. Ele fala da necessidade, ele mostra quem é o Espírito Santo, qual a obra do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo vinha fazer aqui. E muita gente precisa entender isso aí. Se a gente não entender, a gente despreza, nem se lembra do Espírito Santo. Se a gente olhar o Antigo Testamento, no Antigo Testamento aparece mais a pessoa de Deus Pai, o tempo todo. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece a pessoa do Filho. E a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a obra do Espírito Santo. Jesus glorificava o Pai, o tempo todo. O Pai, o Pai, o Pai. Quando o homem quando disseram a ele, bom mestre, ele disse, bom só tem um que é Deus, ele apontava o Pai. Mas ele disse, quando ele vier, ele vai me glorificar. O Espírito Santo só glorifica Jesus. Vamos ver aqui. João capítulo 16 de João. Veja que coisa linda, meus amados. Vamos ver João a partir do capítulo 16, a partir do versículo 7.
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, veja o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Aí ele diz aqui no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja o versículo 14, ele disse, ele me glorificará. Glória a Jesus. Então a obra do Espírito Santo, uma das obras principais do Espírito Santo é glorificar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste bem atenção, meus irmãos. O Espírito Santo só glorifica Jesus. É por isso que quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a partir daí, tudo na sua vida é Jesus. Quem lhe salvou? Jesus. Quem lhe baseou com o Espírito Santo? Jesus. Quem lhe curou? Jesus. Né? Quem deu essa casa a você? Foi Jesus. Quem deu seu carro? Jesus. Quem é que lhe dá a vitória? Jesus. Porque o Espírito Santo que está em você só glorifica Jesus Cristo. É muito sério, meus irmãos. É por isso que toda oração do cristão, a partir da hora que ele aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele ora ao Pai em nome de Jesus ou a Jesus. Porque quando ele faz isso, o Espírito Santo glorifica o Pai e glorifica o Filho. Glorifica Jesus e glorifica o Pai. Ele não glorifica outra pessoa. Jesus disse, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o alvo de toda oração. Esse é o alvo de tudo que a gente faz. E quando o Espírito Santo está glorificando o Filho, automaticamente ele está glorificando o Pai que enviou o Filho para ser glorificado. Eita Deus tremendo. Glória a Jesus. Por que o irmão Abraão está dizendo isso? É porque quando eu aceitei Jesus, foi uma batalha para mim essa questão da oração. Né? Porque eu pertencia a outra religião que na hora de orar, ora para todo tipo de pessoa. Ora para os santos, Pai Santo, que já morreram do passado, e eu fiquei naquela tribulação. Mas aí fui para a palavra de Deus e a palavra de Deus me ensinou como orar. Orar ao Pai em nome de Jesus, orar ao Senhor Jesus Cristo. E aí a gente aprende a orar, meu irmão. Na hora do aperreio, Jesus chega cá, Jesus vinha cá. E aí o nome de Deus é glorificado. Alguém pode perguntar, irmão Abraão, por que é que alguém, por exemplo, ele está aperreado, ele faz uma promessa com uma pessoa que já morreu, por que é que ele é atendido, por que é que ele fica bom? Irmão, tem que ter muito cuidado nisso aí. Por quê? Porque aqueles santos homens de Deus e santas mulheres de Deus do passado, que já partiram para a eternidade, que estão lá com Jesus, não tem nada a ver com a pessoa. Vamos entender o que acontece. Eu quero abrir um parênteses para mostrar o que acontece. Lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se revelou para Moisés, Moisés tinha 80 anos, Deus disse, olha, eu tenho ouvido atentamente, eu tenho escutado, né, o clamor dos filhos de Israel e eu desci para livrá-lo. E disse a Moisés, eu vim para enviar eu vou lhe enviar para você ir lá em Faraó e dizer para ele que ele deixa o meu povo livre para me adorar. Aí Moisés disse a Deus, quem sou eu para entrar na presença de Faraó e falar com ele? Moisés era pastor do ovelha e estava com uma vara na mão. Deus disse assim, pega essa vara e joga no chão. Ele pegou a vara e jogou no chão. A vara se transformou em quê? Numa serpente. Moisés quis correr, Deus disse, corre não, pegue nela. Aí Moisés pega pelo cabo da cobra. Quando ele pega, a cobra se transforma numa vara de novo. Deus disse, esse é o primeiro sinal que eu enviei você. Porque ele disse, quando eu chegar lá e dizer aos filhos de Israel que o Senhor me enviou, não vão acreditar em mim. Aí Deus disse, pronto, não pega essa vara e joga no chão. Ela se transformou num cobra e depois se transforma em vara de novo. Esse é o primeiro sinal que eu enviei, que eles vão ver para acreditar. Se eles não acreditarem nesse sinal, faça o seguinte, bota a mão aí no seio. Aí Moisés botou. Aí Deus disse, tira a mão. Quando ele tirou, estava leprosa. Deus disse, bota de novo. Ele botou, tira a mão dele, estava boa. Esse é o segundo sinal. E se mesmo assim ele não acreditar nesse segundo sinal, ainda tem um terceiro. Pode pegar água e você vai transformar água em sangue. Quer dizer, eu vou transformar água em sangue. Então, irmãos, observe, Moisés vai para lá com Arão, seu irmão, se encontra com Arão e vai à presença de Faraó com aquela vara na mão. O Egito, irmão. Onde é que fica o Egito? No nordeste da África. No nordeste da África. É um país africano.
Aí, resultado, quando Moisés chega lá na frente de Faraó, está Faraó sentado no trono, cercado de feiticeiro. E cada feiticeiro daquele tem uma vara na mão também. Os conselheiros, era mago, feiticeiro, astrólogo, está lá, tudo para aconselhar o rei, que é na África. O que o futebol é para o Brasil, a feitiçaria é para a África. E o resultado, Moisés chega e diz, o Deus dos hebreus me apareceu e disse a você, Faraó, para libertar o seu povo. Aí Faraó diz, quem é esse Deus que eu não conheço? Aí Moisés pega aquela vara e joga dos pés dele. Quando a vara cai, se transforma numa cobra, numa serpente. Faraó deve ter ficado assustado, mas os magos, os feiticeiros, cada um tinha uma vara também. Aí jogaram as varas no chão. E as varas dos feiticeiros também se transformaram em cobra. E aí? Digamos que eu e você estivesse lá assistindo essa cena, como se fosse de camarote, como se fosse um teatro, a gente está assistindo. Aí, digamos que nós não conhecêssemos Deus, o Deus verdadeiro a gente não conhecesse. O que é que a gente ia dizer? A gente ia dizer, Deus está com Moisés, porque ele transformou a vara em cobra, e Deus está com os feiticeiros, porque eles transformaram a vara em cobra, ou seja, fizeram o mesmo milagre. Aí a cobra de Moisés engoliu as cobras dos feiticeiros tudinho. Quando terminou de engolir, Moisés pega a vara e eles perderam a vara. Moisés ficou com a vara. Quando Moisés transformou a água em sangue, eles transformaram também. Quando Moisés fez vir rã, eles fizeram também. Era Moisés fazendo milagre e eles faziam outro. Moisés fazia, eles imitavam. Moisés fazia, eles imitavam. Até que Moisés pega o pó assim, joga para cima e se transforma em piolho. E aí eles não conseguem fazer. Quando eles não conseguem fazer, eles dizem a Faraó, o dedo de Deus está sobre Moisés. Era só o dedo de Deus. É um símbolo do Espírito Santo. O que é que isso tem a ver, irmão Abraão, com a oração? Orar a Deus. Veja como é interessante. A pergunta é, quem é que operava através de Moisés? E quem operava através dos magos? Presta atenção, meus amados. Quem operava através de Moisés era o Espírito Santo de Deus. E Moisés podia continuar operando milagre, porque o poder do Espírito Santo é ilimitado, é o poder de Deus, não tem limite. Se ainda hoje ele fosse vir, ele continuava operando. O Espírito Santo através dele operando maravilha. Agora, e quem operava através dos magos? O Espírito maligno. Pô, e o Espírito maligno opera milagre, irmão Abraão? Opera. Deus concede um poder limitado a ele para operar milagre. E tem isso na Bíblia? Tem sim. Veja aqui, segundo aos Tessalonicenses. Veja que uma coisa é séria, irmão. Os demônios operam milagre também, agora o poder é limitado. Deus concedeu o poder limitado. Ele está aqui, ó, segundo as Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Ele diz, a esse, cuja vinda, ele está falando da vinda do anticristo. Ele está dizendo a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja, poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja aqui, o espírito maligno vai atuar na época do anticristo, vai operar com sinal, prodígio, maravilha. Deus vai permitir que ele faça. Então o inimigo tem esse poder limitado, os demônios, de operar milagre. Aí veja, eles foram e pararam, porque eles não podiam ir mais adiante. Eles disseram, o dedo de Deus está sobre Moisés, não podemos ir mais adiante. Eles não tinham mais poder para ir, porque o poder do inimigo é limitado. O que é que isso tem a ver com relação ao que nós estamos falando? Observe, irmão, toda vez que eu e você dobrar o joelho, grave isso para sempre na sua mente. E invocar o Pai, ou em nome de Jesus, ou o Filho, o Espírito Santo, invocar Deus. Com fé verdadeira, o Espírito Santo opera. E quando o Espírito Santo opera, o nome de Jesus Cristo é glorificado. A pessoa está enferma, aí Jesus diz, esses sinais seguirão se crerem em meu nome, pôr as mãos sobre os enfermos, curarão. E quando a pessoa ora em nome de Jesus, saia. Aí quem curou eles? Foi Jesus, não foi a pessoa que orou, foi Jesus. Aí o Espírito Santo glorificou o nome de Jesus Cristo. Agora veja bem, se qualquer pessoa com fé
invocar qualquer nome que não seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí, meu irmão, com fé, aí o espírito maligno vai atuar e vai operar. Para quê? Para que o nome de Jesus não seja glorificado. E aí a pessoa fica pensando que foi aquele santo, aquela santa, coitada, nem nada a ver com isso, né? E o nome de Deus não é glorificado. É sério, meus amados irmãos, lembre-se, o Espírito Santo só glorifica Jesus. Jesus, quando ele vier, ele me glorificará. Paulo diz que, lá em Filipenses, no capítulo 2, que o nome que foi dado a Jesus está acima de todo nome, no céu, na terra, no inferno, está acima de todo, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus amados? Então essa é a obra do Espírito Santo, é glorificar Jesus, exaltar Jesus, deixar Jesus bem alto. Jesus diz, quando eu for levantado da terra eu atrairei. O Espírito Santo bota Jesus lá em cima, que é para atrair as pessoas para Ele, para nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, meus amados irmãos. Essa pessoa bendita do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós devemos ter muito cuidado, irmão. Que Jesus disse, aí todo pecado será perdoado dos homens, menos aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Veja a importância do Espírito Santo. Ele veio para ficar conosco, ele não veio para tirar férias, ele não veio para passar tempo, ele veio para ficar. Como ele é Deus e é santo, veja a coisa séria. Então estar na presença dele requer muito cuidado da gente. Irmão, lembra lá no Antigo Testamento, o que foi que Deus disse para Moisés? Deus disse a esse povo, Moisés, esse povo é muito rebelde. Eles não me obedecem. Então a minha presença não pode ir mais no meio de vocês, porque senão eles serão destruídos. Então foi o seguinte, eu vou mandar um anjo no meio aí de vocês. E aí vou levar vocês para a terra prometida. Por causa da rebelião do povo. Veja como uma coisa é séria, irmão. Então o Espírito Santo veio para fazer do corpo da gente o seu templo, a sua morada. Como ele é Espírito Santo, ele requer santidade da gente. Glória a Deus. Agora veja, a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida é muito grande. Agora, outro detalhe, irmão, ele não age por força. Porque se o Espírito Santo fosse agir por força, quem podia resistir? Ninguém. Mas nós podemos fazer três coisas com relação ao Espírito Santo, três coisas erradas, que nós não devemos fazer, e que muitas vezes fazemos. Primeiro, nós não devemos resistir ao Espírito Santo, por resistência a ele. Veja aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Ele foi que Estevão disse, aquele santo homem de Deus, cheio do Espírito Santo, foi que ele disse para aqueles homens que depois apedrejaram ele. Atos 7, 51. Estevão disse assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Glória a Deus. Aleluia. Então observa, o Espírito Santo, a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas ele não age por força. Quem pode resistir o poder de Deus? Quem pode resistir o poder do Espírito Santo? Então, mas a gente resiste. Por quê? Porque ele trata conosco, irmão, de forma persuasiva, ele nos persuade. Ele convence a gente, a obra dele é convencer a pessoa do pecado. E mostrar e colocar diante da gente o caminho da vida e o caminho da morte. E diz a gente, escolha o da vida para você viver. Então, ele trata com persuasão para a gente. A gente precisa desse poder do Espírito Santo nos convencendo, nos atraindo, porque a gente é tão fraco, a vontade da gente está tão debilitada, que se pela nossa própria força, a gente não consegue, às vezes, não se arrepender, não consegue crer, não consegue fazer. Ao Espírito Santo chega o Consolador para nos encher de fé, para nos ajudar a nos arrepender, para nos ajudar na caminhada, para convencer a gente. Veja, ele tem que convencer que nós somos pecadores. É sério, irmão, isso aí. Então os irmãos observem. Então, mas se eu resistir, o Espírito Santo, quer dizer, aquela persuasão, ele está me mostrando que eu sou pecador. Eu não sou, não. E eu fico discutindo com ele, eu vou resistindo. Aí a voz da minha consciência vai sendo abafada. Veja, o camarada, a primeira vez que o camarada comete um pecado grave, ele de noite nem dorme. A consciência dele ali, o Espírito falando, você está errado, se arrependa. Se ele abafar a voz da consciência, no outro dia, quando ele cometer de novo o menor impulso do Espírito Santo,
a menor sensibilidade dele, quando ele chegar para a gente dar ouvido. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça vosso coração. Se o Espírito Santo estiver falando hoje que você está fazendo uma coisa errada, concorde com ele. Porque, irmão, toda vez que a gente justificar o pecado, ou se justificar, a gente condena Deus. Toda vez que eu me justifiquei, eu condeno Deus. Mas quando eu justifico, quando eu me condeno, eu estou justificando Deus. Isso tem toda a razão, eu estou errado. Por isso que a gente precisa parar e dizer no Salmo 139, como salmista, ó Deus, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, me guie pelo um caminho reto. Quando o Espírito Santo chega com aquela luz dele de 500 mil volts e mostra a ruindade do nosso coração, aí não tem bom não. Ele nos convence, quando a convicção de pecado bate, misericórdia. Aí a gente vê realmente quem nós somos. Aí quando ele faz isso, não é para acabar com a gente, não. Quando ele faz isso é para o nosso próprio bem. Ele está mostrando a doença porque ele tem um remédio. Mas ele não pode mostrar o remédio sem ele mostrar a doença, porque a gente vai desprezar o remédio. Olha, irmão, o Espírito Santo não leva a gente logo para o Calvário, não leva a gente logo para a paz, para a alegria. Não, Senhor. Primeiro ele vai mostrar a gente o nosso real estado, como nós estamos na presença do Senhor. E essa parte que as pessoas não querem, ser convencidas dos seus pecados. Eu já disse e redisse, eu disse tanto que as pessoas já estão até, as pessoas que me escutam, já estão de ouvido, não sei, o falso conceito que a pessoa tem da pessoa mesmo, irmão. A pessoa sem a iluminação do Espírito Santo, você está nas trevas. Você não vê, você está com todo tipo de doença sentido espiritual, pensa que está gozando da mais perfeita saúde. Mas quando o Espírito Santo chega aqui da luz, é como, por exemplo, se você estivesse num quarto escuro, cheio de rato, de morcego, barata, cheio de cascavel, mas você está no escuro, não está vendo nada daquilo, pensa que está no lugar mais lindo do mundo, e de repente acende a luz. Quando você vê, você quer correr dentro do quarto. Assim esse quarto aqui chamado coração, cheio de ódio, mágoa, ira, rancor, egoísmo, né? Cheio de orgulho, exaltação, soberba, cheio do que não presta, mas você não vê porque está no escuro do sentido espiritual. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele chega, ele convence do pecado, cheio de incredulidade, quando ele lhe convence, aí você vê a negridão, a podridão que está dentro de você. Quando ele mostra isso a você, aí você tem duas atitudes. Ou você fica resistindo, sem querer ver, mudando de pensamento. Você, tá, rapaz, eu estou sem dormir, mas já sei. Eu vou assistir um filme, eu vou fazer isso. Aí você quer mudar, que é para abafar a voz do Espírito Santo, a voz da consciência. Aí você está resistindo ao Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, não resista ao Espírito Santo de Deus. Amém? Por quê? Porque o alvo dele não é o seu mal, é o seu bem. Não, quando você... Porque a pessoa fica nessa batalha, essa agonia, porque está resistindo. E o que é que eu faço? Se renda, concorde com Deus. Diga, Jesus, o Senhor tem toda a razão. O Senhor tem toda a razão, meu Deus. Me perdoe esse ódio, me perdoe essa mágoa, me perdoe essa ira. Tire de mim esse mau pensamento, essa impureza, essa prostituição, esse adultério. Aí sai concordando com ele, que ele vai mostrando. Me perdoe. Pô, esqueça dos outros. É fácil a gente condenar as pessoas, irmão. É fácil ver defeito dos outros. Mas eu tenho que olhar para mim e dizer como Isaías, ai de mim que eu vou morrer, eu vou perecer. Louvado seja Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente está concordando com o Espírito, aí não está resistindo a ele. Quando você concordar que se render, aí ele vai lhe dar a paz. Vai dizer, filho, os teus pecados são perdoados. Vai em paz, aí você tem paz, aí você recebe duas coisas. Recebe a paz de Deus, porque aí ele leva para o Calvário e mostra que aquele sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus. Aí ele dá a alegria do Espírito Santo. Aí o seu choro se transforma em alegria. Aí se cumpre o que está lá no Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão Carlos, Deus te abençoe, meu amado. Que noite é essa? É a noite da convicção de pecado. É a noite que você está naquela batalha espiritual. Quando é que a alegria vem, irmão Abraão? Quando eu me rendo ao Espírito Santo. Quando eu digo, o Senhor tem toda a razão, eu me rendo. Eu sou pecador. Me lavo, me limpo, me purifica. Me rendo, aí chega paz e alegria. Aí ele mostra para você, 1 João 9, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica todo pecado. A segunda coisa, irmão, que a gente não deve fazer é entristecer o Espírito Santo. Tá, aqui em Efésios, nessa mesma epístola de Efésios que a gente está lendo, no capítulo 4 e o versículo 30, veja o que é que a Bíblia diz aqui. Olha.
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeça ele não, ele é uma pessoa. Tem gente por aí que diz o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Irmão, se ele fosse uma força, ele era impessoal. Se ele fosse uma força, ele não se entristeceria. O Espírito Santo é Deus, ele se entristece, ele envia, ele fala, ele pode ser resistido. Uma força não envia, uma força não fala, uma força não se entristece. Louvado seja Deus. Eu não posso pecar contra uma força, contra o impessoal. Jesus disse que eu não posso pecar contra o Espírito Santo, senão não tem perdão. Então eu não posso entristecer. E o que é que entristece ele? Vamos ver, a Bíblia diz aqui, vamos lá. Veja como uma coisa é séria aqui, olha. Vamos começar aqui pelo versículo... Vamos começar pelo versículo... Vamos pegar o contexto. Aleluia. Irmão João Paulo, Deus te abençoe, meu amado. Vamos pegar o contexto aqui, irmão. Efésios capítulo 4, vamos pegar aqui a partir do versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Como é que eu tiro a roupa do velho homem e visto novo? Aí ele diz assim, aí ele dá o exemplo, ele diz, pelo que? Deixa a mentira e fala a verdade. Então quando eu deixo a mentira, eu estou tirando a roupa velha do velho homem e estou vestindo, e quando eu falo a verdade, eu estou vestindo a roupa nova do novo homem que foi criado em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Cada um, eles falam cada um com o seu próximo, a verdade, que somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é que ele quer dizer com isso? Antes do sol se pôr, acerte os ponteiros com seu irmão. Antes do sol se pôr, perdoe quem lhe ofendeu. Antes do sol se pôr, peça perdão a quem você ofendeu. Irai-vos, não peca, porque a ira vem. Mas você não peca, porque antes do sol se pôr, você se reconcilia com seu irmão. Não dê lugar ao diabo. Veja, irmão, o diabo não tem mais poder sobre você, não tem mais poder sobre nós. Agora é você que tem poder sobre o diabo. Jesus disse que vos deu poder, está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Eis que vos deu poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora ele disse, não dê lugar a ele não, porque se der lugar ele entra, que ele é para frente demais. Né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, veja, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham com que repartir com o que tiver necessidade. Veja o alvo do trabalho, irmão. Tem gente trabalhando para enricar. Não, aqui está dizendo, para você suprir sua necessidade e suprir a dos outros. Esse é o alvo do trabalho. O que mais? Agora veja, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos outros. Aí ele diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cola, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja retirada dentre vós. E o que é que eu faço? Ele sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos aos outros, como também Deus perdoa em Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então observe, meus irmãos. Tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Antes da pessoa ser crente, a pessoa chama tanto palavrão no mundo, que parece que vai derrubar o céu. Mas depois você se converte, palavrão, porque você foi liberto. Você falava, mas não fala mais. Não saia da vossa boca palavra torta, mas aqui que for bom para promover a edificação. Louvado seja Deus. Eu disse aos irmãos quando eu cheguei aqui em Vitória que 3 demônios eu vi aqui em Vitória, pesado, que domina muita gente. Um é o da cachaça, tem logo uma garrafa de cachaça logo na entrada de Vitória de Santo Antão. Né? A pessoa se orgulha de uma garrafa de cachaça, irmão. Veja onde é que o povo vai se orgulhar. Dos próprios pecados. A Bíblia diz, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Bota na frente da cidade uma garrafa de cachaça. E no Natal bota um Papai Noel agarrado com aquilo ali. Pelo amor de Deus. Né? É um demônio forte daqui. A maioria do pessoal bebe homem, bebe mulher, bebe adolescente. É um demônio terrível que domina o povo aqui, é o da cachaça. O segundo demônio que domina muito aqui é o demônio da prostituição, é muita prostituição. E o terceiro demônio é o da palavrão. O povo chama muito palavrão. E a Bíblia diz, não saia da vossa boca. Toda vez que você chamar o palavrão, está dando lugar a Satanás. É como se você estivesse invocando um demônio. Os irmãos que já expulsaram demônios sabem disso. Qual é a linguagem dos demônios?
A linguagem do demônio é palavrão, é palavra de bascalão, ele é imoral, ele é depravado. Então, quando você está chamando de palavrão, você está abrindo porta para Satanás entrar em nome de Jesus. Aí eu tinha experiência para contar nessa área. Não sei se vai dar tempo de contar, porque já é 10 horas. Mas não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Louvado seja Deus. Irmão Everaldo Lopes, Deus te abençoe, meu amado. Glória a Jesus. Veja, irmão, como é sério. Pastor Zé Anania contou, eu vou contar, vocês vão ver que uma coisa é séria. Ele disse que morava em um determinado lugar, e a casa pequenininha assim, parede e meia com a outra, ele morava vizinho, um irmão, né? E ele de madrugada levantou para orar. Quando ele está ali de joelho orando, ele escutou um grito, o vizinho lá, a irmã lá, a vizinha, e o marido dela disse assim, irmão Anania, ele disse, diga, minha mulher aqui está falando grosso, irmão, como se fosse um homem. Ele disse, é o cão, meu irmão, isso é Satanás. Aí daqui ele deu um grito, Satanás, deixa a serva de Deus em nome de Jesus. Pum, ela ficou boa. Veja, daqui ele de joelho, gritou, o cão saiu lá. Ele disse a mim, deitou-se, a casa dele estava fazendo uma reforma, e eles tinham botado uns andaimes, e os buracos, estavam lá os buracos na parede, e a luz da lua entrava por aquele buraco. Ele só estava deitado, os pés para lá, olhando para aquele buraco, a luz da lua entrando, e ele pensando, meu Deus, como é que um demônio veio para entrar numa serva de Deus? Ele ficava sem entender aquilo ali. Mas ele disse, de repente, a luz da lua desapareceu e ficou escuro. E ele começou a escutar uma voz, como se uma pessoa estivesse reclamando. E ele olhando, daquele buraco, irmão, foi aparecendo uma cabeça, parecendo um sapo que ia entrando ali. E aquele sapo vai descendo, quando pula era um jacaré, e falando. O diabo veio em forma de jacaré, e ele viu. E veio, e ele disse que ele abriu aquela bocona assim, para pegar o pé dele, que os dois pés dele estavam lá, né? Dizendo, olha, por que você tirou ele dela? Agora o diabo disse que ia fazer mais mal a ele do que a mulher. E ele disse que quando o cão abriu a boca para pegar o pé dele, ele disse que juntou o pé aqui e deu na testa daquele demônio. Ele disse, sangue de Cristo contra ti, Satanás. Aquele demônio deu um pulo, passou pelo buraco e foi embora. Sim, o demônio saiu lá, e o demônio saiu. Eu só vi porque ela me chamou, pronto. E ele gravou isso aí. Foi no outro dia, chamou, mas irmão, aquele demônio que estava lhe atormentando aqui, foi lá. E ele disse que só veio passando que a senhora chamou. Ele, foi que a senhora chamou? Ela disse, eita meu irmão, eu passei a semana chamando palavrão. Ele disse, em nome de Jesus, não chama mais palavrão não. Eu escutei esse testemunho do pastor Anania, e escutei quando eu morava na Paraíba, o irmão contou do mesmo jeito. Então, em nome de Jesus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, irmão. Se o palavrão vier em tupa, eu digo, o sangue de Jesus tem poder, não vai sair palavrão não. Vai sair bênção para o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Aleluia. Eita, meu Deus, o tema aqui é muito lindo, irmão. A pessoa do Espírito Santo, quem pode parar de falar? Irmão Gilberto Freitas, irmão Gibi, irmã Ivoneide, Deus te abençoe. Bênção do céu, de Guarabira. Eita, cidade santa, cidade que eu amo, né, Guarabira. E por fim, não apague o Espírito Santo. E pode apagar. Veja o que acabei de 1 Tessalonicenses 5,19. Veja, irmão, a atuação, a operação do Espírito pode ser apagada. 1 Tessalonicenses 5, e o versículo 19. Veja, não extingais o Espírito. Veja que coisa séria, irmão. Ele está usando porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, é o fogo, a presença do Espírito Santo. Veja, quando veio sobre os apóstolos, eles viram língua repartir como que é de fogo. Né? E esse fogo, essa presença deles pode ser extinto. Teve uma época que Israel pecou tanto, que a Bíblia diz que, usa uma palavra, e acabou, foi-se a glória de Israel. É como se o Espírito Santo se retirasse. Um dia, Sansão era cheio do Espírito Santo. Quando ele estava cheio do Espírito Santo, aqueles cabelos grandes dele assim, não tinha filisteu, nada, tudo ele vencia no poder do Espírito Santo. Um dia ele com uma queixada de jumento matou 1000 adversários. Um dia prenderam numa cidade assim, botaram um portão bem pesado assim para prender Sansão. Ele pegou o portão assim, saiu levando ele assim, levou ele em cima do monte. Nada detinha Sansão. Por quê? Porque ele era cheio do poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas Sansão começou a brincar com o pecado. Começou a entristecer o Espírito Santo de Deus. E um dia Sansão dormiu, olha, desperta tu que dorme. Um dia Sansão dormiu no colo de Dalila. Meu irmão e minha irmã, tenha cuidado, porque Dalila está com o colo preparado para você botar a cabeça e dormir. Quando Sansão dorme no colo de Dalila, ela corta as 7 tranças dele. E grita, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele se levanta. E diz, do mesmo jeito eu vou sair de novo.
Mas a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Quando o Espírito Santo se retirou, perdeu a força. Os filisteus pegaram ele e ele era qualquer outro homem. Furaram os olhos dele, amarraram e botaram ele para rodar, para ficar brincando com Sansão. Por quê? Porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus. Ô irmão, quantas Dalila tem por aí, já com o colo preparado, esperando eu e você. O diabo quer só que você bote lá, ué. Bote a cabeça lá e cochile. Cochilou, ele vai passar na tesoura para tirar o seu poder, a sua graça, a sua unção. Em nome de Jesus Cristo, vamos despertar para sermos cheios do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Pense numa pérola preciosa, pense num tesouro precioso, perca tudo. Quando Davi pecou lá no Salmo 51, ele perdeu a alegria da salvação, e naquele salmo de arrependimento, ele deu um grito a Deus, aleluia, não me lance fora da sua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. É como se Davi dissesse: Senhor, tira o reino, tira a família, tira gado, tira tudo. Agora, não retire de mim o Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Sem o Espírito Santo não há cura. Sem o Espírito Santo nós não podemos expulsar o demônio. Sem o Espírito Santo nós estamos mortos. Eita, glória a Jesus, glória a Deus. Ai meu Deus, oraram, passou de uma hora. Irmão, esse assunto a gente vai ter que continuar amanhã. É muito lindo esse assunto. Então nós não podemos apagar o Espírito, não podemos entristecer o Espírito, não podemos resistir a ele. Temos que nos render a ele. Rendição, essa aqui é a palavra. Mas, irmão Abraão, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Hoje é dia de se render a esse Senhor. Porque às vezes a gente recebe Jesus como Salvador, mas não recebe como Senhor. Como assim? Eu ainda estou fazendo a minha vontade, ainda faço o que quero. Eu aconselharia, irmão, todo crente, ler aquele livro, O Intercessor. Eu acho, que eu já li o Intercessor mais de 10 vezes, eu acho. Porque, irmão, vê ali um jovem, né, rendido ao Espírito Santo. O preço que o Espírito Santo disse: olha, rendição, é para se render. E o que Deus fez através daquele jovem quando ele se rende. Por que é que os apóstolos foram tão usados por Deus? Por que é que Pedro, Paulo, João, Tiago, por que é que eles eram tão usados por Deus? Porque eles eram rendidos, irmão. Ali eles colocaram o corpo dele como holocausto, como sacrifício, como está em Romanos 12, apresentar os vossos corpos em sacrifício. No Antigo Testamento tinha 2 sacrifícios. Tinha um animal que morria pelo pecado do povo, mas tinha um que era sacrificado continuamente, que era o holocausto. Então ali, quando ele diz apresentar o vosso corpo em sacrifício, é holocausto, vivo. Agora não é mais um cordeiro que Deus requer no altar. Deus requer o meu corpo, seu corpo, minha vontade, a sua vontade. Que é por fogo do amor divino cair. É por poder do Espírito Santo cair. É rendição. A minha vontade tem que ser colocada no altar do sacrifício. Para que a vontade de Jeová, a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. O Espírito Santo tem liberdade para usar minhas mãos, usar meus pés, usar meu coração para chorar pelos pecadores. Usar meus olhos, meus ouvidos, ou seja, a minha mente. Usa todo o meu ser. Ele não vai usar se eu não render a ele, irmão. Veja, o meu corpo é de Jesus que ele comprou. A Bíblia diz: foste comprado por bom sangue. Aliás, foste comprado por bom preço, pelo sangue do Cordeiro. Mas apesar dele ter me comprado, ele não assume o comando se eu não permitir que ele assuma. A casa é dele, mas ele bate para poder entrar. Eu tenho que dizer: entra, Senhor, entra, eu me rendo, Jesus. Qual é a sua vontade? Não a minha, mas a sua vontade. Porque a vontade dele, eu disse ontem, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, louvado seja Deus. Então não tem nada que temer. Às vezes a pessoa imagina: mas Abraão, se eu for me render à vontade de Deus, a pessoa imagina que não vai ser feliz. Nós só somos felizes de verdade se estivermos rendidos à vontade do Senhor. Porque só Ele sabe o que nos proporciona felicidade real. Porque Ele nos conhece, foi Ele que nos fez, irmão. Foi Ele que nos criou. Ele é a fonte da felicidade. Então ele sabe o que é que realmente dá prazer real. Deus tem coisa linda para cada um de nós. Eita, Jesus maravilhoso. Irmão, tem muita coisa para falar sobre a gente despertar para sermos cheios do Espírito Santo. Mas eu vou parar por aqui porque são 10h10. A gente já está falando 1h10. Amanhã a gente vai pegar daqui do ser cheio do Espírito Santo. Porque tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo.
Essa pessoa linda, bendita, maravilhosa. Se o irmão não foi batizado ainda, eu não peça, diga: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas, Abraão, eu fui batizado e faz uns 500 anos que eu falei língua. Diga: Jesus, me renove, eu quero ser renovado. Veja se tem alguma coisa que está impedindo. E vá para o altar do Salvador e concorde com tudo que ele disser. Vá para a Bíblia, deixa o Espírito Santo lhe convencer. Diga: Senhor, eu não vou discutir com o Senhor. Toda vez que Deus mostrar que tem algo errado na gente, Deus sempre tem razão. A gente nunca tem, irmão, porque Ele é perfeito, Ele nos conhece melhor do que nós. Louvado seja Deus. E a melhor opção é rendição. Então eu tenho que despertar para ser cheio, controlado, dominado, dirigido, guiado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vem, o Pai vem e o Filho vem. Quando o Espírito Santo habita, Jesus habita pela fé em nosso coração, porque Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito de Deus. E que coisa linda, irmão. Quando Ele vem morar, se cumpre na nossa vida, João 14 e 23, que Jesus disse: viremos para Ele, faremos, está no plural, nele, morada. Jesus quer fazer morada em nós, Ele quer morar. Agora eu tenho que preparar esse coração, essa casa, para Ele ficar morando. Imagine se literalmente Jesus dissesse assim: hoje me convém pousar na tua casa. Vem, irmão, o que a gente fazia? Era arrumando. Quem vem hoje aqui? Quem vai almoçar aqui? Jesus. Quem vai dormir hoje aqui? É Jesus. A gente prepararia a melhor comida, o melhor quarto, o melhor ar-condicionado, tudo melhor seria para ele no sentido físico, certo? Porque a gente sabia a pessoa extraordinária que ele é. E o Espírito Santo é um hóspede celestial que vem se hospedar e ficar na nossa casa para sempre, irmão. Ele diz: aqui é minha, a casa é minha. Tudo é dele, nós apenas somos mordomos, louvado seja Deus. E aqui daria outro sermão, outro estudo de uma semana sobre a mordomia cristã. Tudo é dele, o tempo é dele, o tempo não é mais meu, é dele. Tudo que a gente tem é dele, tudo que recebeu é dele. Então, glória, honra e louvor seja para o Senhor. Então, vamos despertar para sermos cheios do Espírito Santo. Quando ele entra ao céu, o céu se abre na nossa alma. É Ele que abre os olhos da alma para a gente enxergar as coisas celestiais. É Ele que nos mostra as coisas antes de acontecer, Ele mostra o que vai acontecer. É Ele. Aí aqui a gente tem muita coisa linda para falar e algumas experiências para contar. Todo mundo dizendo que não está percebendo a hora. Todo mundo pedindo uma vigília. Disse que ficava até meia-noite. Muita gente falando. Oh, meus irmãos, essa palavra é tão gostosa, irmão, que a gente podia ficar mastigando ela e meditando a noite toda. Mas a gente tem que ser comedido, porque a Bíblia diz: achaste mel, como que te basta. Que é para não enjoar. Amanhã tem mais. Amém, meus amados? Eu disse para os irmãos que eu ia anotar aqui uma série de testemunhos para a gente estar sempre contando testemunho. Durante as mensagens a gente vai falando e eu anotei para a gente não esquecer os testemunhos, né, antes da gente fazer a oração. Porque qual o alvo do testemunho, irmão? O alvo do testemunho não é para engrandecer homem nenhum. O alvo do testemunho, primeiro, é para glorificar Jesus. Segundo, é para despertar a fé nas pessoas. Porque a pessoa só tem, se o irmão Abraão, o irmão fulano, a irmã fulana, come feijão e farinha, de carne e osso como eu, creu, Jesus operou, então aquilo gera fé na pessoa. Amém? Então eu queria contar um caso que aconteceu em Cabrobó, né, porque eu morava lá. Foi mais o irmão Joãozinho Oliveira, que hoje é presbítero João. Nós estávamos evangelizando no hospital. Né? Estávamos num quarto assim, de repente, chegou umas enfermeiras e pediu para a gente correr em outro quarto. Né? Que só tem uma mulher ali, meu irmão, que está saindo ali com um menino que está morrendo. Vocês não querem ir lá, não? Tem um menino ali morrendo, eles disseram assim. Aí a gente fez sinal, o irmão Joãozinho foi na frente, que ele era mais velho na fé do que eu, estava ali na sombra dele, né? Mas me lembro nítido do testemunho. Isso foi muito lindo para mim, ainda hoje me dá lição. Quando chegamos lá, a mulher vinha saindo com o menino morto, praticamente morto, o menino desfalecido, né? Aliás, o menino com o olho vidrado, irmão, ele não estava o olho fechado, o olho dele aberto, mas o menino não se mexia, não fazia nada, agora com o olho vidrado. Aí a mulher olhou para a gente assim: vocês sabem onde é que tem um rezador aqui? Onde é que tem uma rezadeira, um rezador? Aí eu perguntei a ela: a senhora crê que Jesus pode curar ele? Ela disse: vocês sabem onde... perguntar ao irmão Joãozinho: vocês sabem onde é que tem um rezador? Irmão Joãozinho disse: a senhora crê que Jesus pode curar ele? E a mulher, e as enfermeiras: mulher, é eles que oram para Jesus curar. Aí a mulher caiu a ficha.
Aí voltou, botou o menino na cama, né? A irmão Joãozinho deu a palavra e nós oramos. Irmão, na hora que a gente terminou de orar para o menino fez assim. Ela disse que ele está sem dormir. O menino fez assim, ó. Ela disse, ele morreu. Não, morreu não. Jesus acabou de curar ele. Ele agora vai dormir. Daqui a o menino daqui a pouco normal, sabe? A mulher ficou numa felicidade. Aí daqui a pouco a enfermeira disse, ó irmão, tem outro caso aqui nesse quarto. Aí levou a gente para outro quarto. Quando ele chega no outro quarto, tá uma mulher branca, igual a parede assim. Ele disse, vocês são crentes? A mãe dela estava assim, só olha para minha filha. Eu disse, qual é o problema dela? Aí ela disse para o irmão Joãozinho, olha, 3 dias, não come, não dorme. O doutor disse que ela não tem nada e veja a situação dela. Aí, meus amados irmãos, nós pregamos e fomos orar por aquela mulher. Meu irmão, quando ela estava sentada em cima da cama, quando o irmão Joãozinho botou a mão na cabeça da mulher, o demônio pegou ela. Parecia um porco, uma coisa terrível. Começou a rosnar e ela caiu, ficou estribuchando em cima da cama. E a gente sai em nome de Jesus. Aquele demônio saiu, a mulher voltou normal, a cor normal. E a primeira coisa que ela deu comida. Pronto. Naquele dia mesmo, o médico deram alta, foram para casa. Eu fiquei maravilhado com isso aí. Então veja, aqui agora, irmão Abraão, quem operou essa maravilha? O Espírito Santo de Deus. Ele glorificou quem? Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A criancinha recebeu vida, saúde, e a mulher foi liberta do poder de Satanás. Então não vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser mais cheio cada dia. Você precisa. Amém, meus amados? Vamos orar. Amém?